Fala aí, meu caro ouvinte, aqui quem fala é o Eneirado, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Dá o play aí, hein? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os prêmios de temporada. Todo ano, assim que acaba a temporada, a gente faz uma enquete lá nos stories sobre quais jogadores foram o MVP do ano, o Bust do ano, o jogador confiável, o regresso, e existe uma votação popular e, claro, a votação do Fantasy Futebolista, que eu normalmente ali final de janeiro, início de fevereiro é quando são divulgados os vencedores de cada uma das premiações. A maioria delas são premiações boas, mas ninguém quer ganhar o Bust do ano. E para ser uma coisa mais bacana, a gente faz esse envolvimento da galera, dos seguidores, através dos stories. Todo mundo consegue indicar quem quiser e depois vai para uma eliminação para a gente saber quem que é o preferido da galera. E com isso, eu também faço as minhas alegações, nem sempre a gente bate, esse ano, se não me engano, foram uns quatro jogadores, 4 prêmios que bateram a mesma análise, tanto de vocês como a minha, alguns diferentes, mas como eu falei lá no próprio Instagram, eu disse, eu vou trazer para vocês as explicações de cada um deles apenas no podcast, para também trazer um pouquinho a galera para cá e valorizar quem ouve todas as semanas agora mesmo nessa off-season. Não temos muitas notícias envolvendo a NFL, algumas especulações ainda dos jogadores. Tivemos a questão do J.J. Watt, que foi liberado pelo Houston Texans, está na Free Agency, se fala muito em Green Bay Packers. Não entra tanto no meu conteúdo porque eu falo mais dos jogadores de ataque, né? Deixo quem trata mais de DP falar de DP, prefiro falar aqui dos jogadores de ataque, quarterback, running back, wide receiver, tight end, pouco de kicker, pouco de defesa, mas se fala também. E no mais, algumas especulações de trocas, Deshaun Watson, Carson Wentz, enfim, nada ainda concreto, mas nos próximos dias a gente deve ter ainda aí alguma confirmação sobre essas trocas, principalmente de quarterbacks, que é aquilo que mais movimenta, né? De mais notícias a gente não tem assim grandes notícias, e provavelmente vai ser assim por uma boa parte da off-season, já vão se acostumando, certo? Não deixe de assinar na sua plataforma, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts, no Google Podcasts e em outras plataformas que este podcast está disponível, e também não deixe de seguir a gente lá no Instagram, manda um direct, comenta nos posts, sempre interagindo, eu tento sempre responder ao quanto antes, principalmente os comentários, que fica ali, eu me incomodo com aquele... Eu não consigo deixar ninguém sem resposta, então o direct às vezes eu deixo para depois, em função de tempo mesmo. Priorizo sempre os comentários, acho que eu já falei isso aqui umas 300 vezes. Mas segue a gente lá, tem também a página no Twitter, no Facebook, que é mais para repostar alguma coisa, o Twitter mais para ver o que está acontecendo. Enfim, trazer notícias mais aprofundadas, mas bem que no Instagram hoje em dia está quase mais rápido que o Twitter, né? O pessoal do Twitter agora tá me odiando, vai me cancelar, brincadeira. Certo? Vamos então para os prêmios de temporada 2020 do Fantasy Football. Como que vai funcionar este podcast hoje? Eu vou falar cada um dos prêmios em ordem que eles foram postados lá no Instagram, então estão todos postados lá, não é mistério para ninguém quem vai ser eleito, que foi eleito na verdade. Mas eu acho que nem todo mundo lembra cada um dos jogadores, então eu vou trazer aquele que eu escolhi para ser cada um receber esses prêmios, e no final também quem foi o vencedor na votação popular. Para MVP da temporada 2020 do Fantasy Football, o Fantasy Futebolista escolheu Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs. Para mim, essa temporada que ele teve foi simplesmente fenomenal, nada comparado, acredito eu, a outro tight end na história. E assim,
cara, foi simplesmente fora da curva, né? A gente já fez já trouxe aqui os top 30 de cada posição e a gente viu o quão destacada foi a atuação do Travis Kelce comparado a outros jogadores. Quem esteve mais perto foi o Darren Waller, mas realmente o Travis Kelce foi aí um dos melhores caras no ano, no geral, né? Eu quero dizer isso, porque ele na sua posição, para ter uma ideia, em PPR, ele é o número 1 desde 2016. Isso é uma coisa inacreditável. Essa foi a sua melhor temporada até hoje. Em Half PPR, ele teve 259,26 pontos. É um absurdo. É simplesmente fenomenal. Ele é um cara que ainda deve dar um caldo aí. Ele tem 31 anos. O ataque dos Chiefs deve seguir muito parecido nesse ano de 2021. Mas falando realmente no Fantasy em 2020, cara, ele teve uma partida praticamente que foi um bust, que foi na semana 7 contra a Denver, onde ele fez 4.6 pontos. E na semana 4, depois, a pior, vamos dizer, a segunda pior, foi 8,5 pontos, que é, quem ouviu o podcast dos tight ends, é uma linha que eu entendo como uma linha assim, de uma média para tight end. Se tu tem um tight end que faz na média 8,5 pontos por partida, você tem um tight end bem interessante. O Travis Kelce jogou isso aí lá para 17, uma coisa assim. Então, pensa que tu tinha, vamos dizer assim, 2 jogadores de flex daqui a pouco no time só com o Travis Kelce. É uma adição diferenciada. Quem draftou ele... Cara, tu tem um tight end um tight end tendo essa pontuação. Até vou falar um pouquinho a pontuação dele aqui em ordem de jogos. 14, 19,5, 11,7, 8,5, 20,8, 18, 4,6, 20,9, 20,9, 22,86, 12,2, 23,60, aí playoffs 23,60, 18,80 e 19,30 na final. Cara, é uma linha fenomenal. Eu não vejo outro jogador que teve assim uma temporada tão boa do início ao fim praticamente. Tirando aqueles 2 jogos ali que não foi tão bem assim, os outros jogos ele simplesmente foi muito bem e para mim este é o MVP da temporada 2020, Travis Kelce. A escolha da galera foi o Derrick Henry. Não ia comentar muito, mas vou falar um pouquinho do Derrick Henry. Eu acho que ele foi um jogador muito bom, muito interessante nesse ano. Ele não foi o melhor running back, então ele não foi nem o melhor jogador na sua posição. Ele teve uma semana 16 bem ruim, 9,8 pontos apenas. Teve algumas semanas ali abaixo daquilo que se esperava. Teve pontuações ótimas, por exemplo, como contra o Houston Texans, 39,40, como os Colts, 37,5, contra os Jaguars, 35,2. Porém, Cleveland, 4,4, Chicago Bears, 6,8, Jacksonville Jaguars, 8,4. Aqui para um running back é pouco, 8,4. Então, assim, não concordo, tá? Já vou falando aqui se você votou nele, não... Nada contra, tá? Mas eu não concordo muito com essa colocação do Derrick Henry como o MVP do Fantasy em 2020. Eu coloco outros running backs na frente dele. Uma boa opção que eu tinha até para MVP era o próprio Dalvin Cook. O Alvin Kamara poderia ter sido também escolhido. Não concordaria tanto assim, né? Mas eu acho que ele está num nível Derrick Henry. Aí falando em wide receivers, a gente pode falar aí da temporada do Davante Adams, que foi espetacular. Inclusive ele não ganhou nenhum prêmio, tá? Já dando um spoiler aqui, ele não recebeu nenhum prêmio, isso é muito pouco para a temporada que ele fez. A própria Kyler Murray daria para colocar aqui numa briga por MVP do Fantasy. No início eu lembro que eu até falei em Russell Wilson até a semana 5, 6, uma coisa assim, mas ele caiu fora. Dak Prescott também estava muito bem, se machucou, enfim. Mas, então, Fantasy Futebolista MVP foi o Travis Kelce e o MVP da galera foi o Derrick Henry. Agora, partindo para o segundo prêmio divulgado, calouro do ano, Justin Herbert, do Los Angeles Chargers. Essa foi uma escolha do Fantasy Futebolista e também da votação popular. Eu acho que assim, tinham opções interessantes, tá? O outro Justin, né, o Justin Jefferson, eu acho que era uma opção bem interessante aqui. O próprio James Robinson, do Jacksonville Jaguars. Mas olhando para os números, olhando para a temporada, eu acho que o Justin Herbert, ele chega aqui com uma posição de também de um jogador que ele foi muito parelho em várias
as semanas, principalmente no início, quando ele apareceu para a liga, que ele ainda era um waiver em várias ligas redraft, só alguém que teria, mas pouca gente draftou o Justin Herbert. Então ele fez aí, olha, na primeira semana ele não jogou, foi o Tyrod Taylor. Na segunda ele já jogou, já fez 23.24 sobre os Chiefs. Ele teve outras pontuações boas, por exemplo, contra a Tampa, que foi uma defesa muito boa durante a temporada, com 24 pontos. Contra os Saints ele fez 26.36. Contra a Jaguars, 38.48. Esses foram os seus melhores jogos. Nos playoffs ele foi um pouquinho abaixo. Ele deu uma caída básica, isso aí a gente via que poderia acontecer, né? Começa a ter tapes, a gente começa as defesas começam a se preparar um pouquinho melhor. Claro que uma temporada às vezes não é o suficiente. A gente viu o que o Lamar Jackson fez no ano passado. Mas eu acho que, olhando para esses números, olhando para aquilo que se esperava, ele fez muito. Cara, quanto tempo que a gente viu o Philip Rivers nessa posição, ele não chegava perto de uma média em que o Justin Herbert manteve. Então a gente vê o quanto foi a evolução do ataque dos Chargers com o Justin Herbert e como ele foi importante no Fantasy, principalmente para muitos que nem o draftaram, né? Pegando o Justin Herbert, só como eu levantei ele de exemplo, ele teve algumas semanas excepcionais, mas ele teve muitas semanas de bust também no meio dessa brincadeira aí. Se ele fosse escolhido aqui, eu não teria nenhuma objeção, tá? Nada contra James Robinson. Eu acredito que também, mais ou menos nessa linha aí, mas olhando para o geral, colocando eles lado a lado, eu acho que o Justin Herbert foi o melhor calouro do ano no Fantasy Football em 2020. Aí passando para uma outra categoria agora, a jogador confiável do ano. Seria uma espécie de MVP dos pobres, assim, vamos dizer. É aquele jogador que você escala toda semana sem se preocupar com nada. A escolha fantasy futebolista foi Dalvin Cook. Como eu tinha escolhido o MVP, o Travis Kelce, eu fui de Dalvin Cook, que para mim era outro cara que tinha grandes chances de ser o MVP. Como eu falei no último podcast, eu gosto muito dessa questão de ter um cara a confiar, um cara que mantém a pontuação. O Dalvin Cook foi o sexto melhor running back, mas ele perdeu jogos, ele teve problemas em alguns outros jogos, porém, na média, cara, olha, ele começou voando, né? 21.3, 16.10, 23.9, 27.6, 17.4, aí se lesionou. Na volta da semana em que ele se lesionou, ele fez 47.6, depois 38.2. Então, ele foi muito bem. Claro, teve a pior semana dele foi 7.2 pontos. Coisa que o Derrick Henry fez menos, por exemplo. Então, ele era um cara que você escalava toda semana, sem peso na consciência, um jogador realmente confiável, assim como diz o nome do prêmio, jogador confiável do ano. Davante Adams cabia aqui, muito provavelmente cabia aqui. Alvin Kamara, de repente, mas o Alvin Kamara tem que ver aquela situação com a troca de quarterback que dificultou um pouquinho a vida dele, tirou pontos dele, vamos dizer assim, porque com a entrada do... Caramba, me fugiu o nome. Do Tyson Hill, ele perdeu alguns pontinhos ali no meio do caminho que foram cruciais para ele não levar esses prêmios. A escolha da galera, quem foi? Travis Kelce, o meu MVP. E concordo plenamente, eu acho que como foi escolhido outro jogador como MVP, nada mais justo que o Travis Kelce estar nessa posição de jogador confiável por sua... tá me fugindo a palavra, tô tentando desde antes falar, mas por essa temporada em que ele foi um cara que tu escalava toda semana e nem pensava em escalar outra pessoa, tu só não escalou ele quando ele não estava disponível, né? E quando se fala em jogador confiável, eu sei que não se fala muito de lesões e tudo mais, mas um cara aqui que se lesiona por um período 2, 3 jogos, de repente já não consegue ganhar um prêmio desses de jogador confiável, porque a galera já fica com um pezinho atrás. Passando para um outro prêmio agora, lembrando que esses prêmios começaram no ano passado ainda. Eu inicialmente tinha iniciado só com 3 prêmios, e aí depois, pelo engajamento da galera, a galera curtiu, eu ampliei ele para 7 prêmios, então temos 7 prêmios aí todos os anos ao final da temporada regular do Fantasy Football. No prêmio seguinte, a gente tem o regresso do ano. O que é o regresso do ano? É aquele jogador que no ano passado não foi bem e tal, se tinha desconfiança, mas nesse ano deu a volta por cima e realmente foi um jogador aí interessante no Fantasy e que ajudou muitos times. Olhando por uma ótica dessas de jogadores
em que no ano passado não foram bem e nesse ano deram um salto de produção, era difícil fugir do Stefon Diggs. Então a escolha do Fantasy Futebolista e da galera também, outra dobradinha aqui, foi Stefon Diggs do Buffalo Bills, wide receiver. Ele que teve uma temporada... É aquele cara que tu entende, ele fez uma escolha certa, trocando o Minnesota Vikings pro Buffalo Bills. Ele virou um wide receiver 1, que ele tanto queria ser, e lá com o Adam Thielen ele não ia conseguir ser. Ele tinha jogos de altos e baixos na equipe por esta questão de dividir alvos com o Adam Thielen. A gente viu, por exemplo, um Justin Jefferson brilhando em alguns jogos, porém em outros jogos também ele desaparecendo em função um pouco disso também, em função do plano de jogo, enfim, faz parte, isso é do jogo. A gente tenta analisar de uma forma em que as coisas se encaixem ao final da temporada. Antes da temporada a gente faz previsões, e se a gente tinha uma previsão era mais ou menos essa, que o Justin Jefferson lá nos Vikings seria o que foi o Stefon Diggs no passado, um cara que em algumas rodadas era muito bom, mas que não mantinha uma regularidade. Regularidade era a palavra que estava me faltando antes, agora veio ao natural, olha só. Stefon Diggs, lá na metade do campeonato regular, da temporada regular, eu até comentei um fato interessante, que o Stefon Diggs era um alvo de troca por sua alta quantidade de recepções. E a gente viu um início em que ele passou ali algumas rodadas batendo ali num wide receiver 2, querendo chegar num wide receiver 1, mas não conseguindo chegar lá. Por exemplo, ele começou com 12.6 em half PPR, passou para 25.3 e aí ele teve uma queda, né? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rodadas, ele fez ali 12.9, 14.5, 15.6, 13.6, 7.8, 12.2 e 16.30. Ele não brilhou, porém dali para frente, na semana 10 contra os Cardinals foi 20.3 pontos. Ele teve uma semana de bye, teve uma semana ruim contra os Chargers, 14.2 contra o San Francisco 49ers, que tinha uma secundária interessante. Aí contra os Steelers, 24.10 na semana 14, contra os Broncos, 20.2 e na grande final contra os Patriots, 37 pontos para o Stefon Diggs. Esse jogo até foi interessante, que ele estava bem apagadaço assim, no jogo. Daqui a pouco ele apareceu e as recepções começaram a vir uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E ele acabou terminando o jogo com 3 touchdowns naquele jogo, na semana 16, na grande final do Fantasy. Ele levou muitos campeonatos aqui. Então, por esses números aqui, baseado naquilo que ele fez no ano anterior, a gente vê que no ano anterior ele chegou a ter um jogo de 40 pontos. Nessa temporada o maior dele foi de 37, porém diversos jogos em que ele foi um bust. 3 pontos, 5.9, 2.1, 6.4. Nada comparado a um Stefon Diggs 2.0 agora no Buffalo Bills. Então eu acho que esse prêmio tinha que ser para ele, regresso do ano. Lembrando que é regresso do ano Fantasy, né? O Comeback Players of the Year não tinha como ir para outra pessoa senão o Alex Smith na NFL. Passando para o próximo prêmio, a gente tem o Barganha do Ano. O que seria o Barganha do Ano? É aquele jogador que foi draftado baixo, então ele foi uma barganha. Você pagou pouco por ele e ele deu um retorno muito maior daquilo que você estava pagando por ele, não do que se esperava, porque sempre que a gente aposta em alguém, a gente espera que ele vá estourar. A barganha do ano foi outra dobradinha, fantasy futebolista mais seguidores, que foi o Justin Jefferson. A gente tanto falou aí do Justin Jefferson, e ele apareceu. Não apareceu no calor do ano, mas apareceu aqui na barganha, porque ele era um cara que tinha... ele vinha saindo lá pelas rodadas finais, era meio que uma aposta, né, entrando na temporada. E ele teve já falei aqui há um bom tempo sobre o Justin Jefferson, mas ele é um dos jogadores assim mais incógnitas pro ano que vem. Eu acho que é difícil assim, tu planejar uma situação, ainda mais com a Adam Thielen lá. Eu acho que o Justin Jefferson pode virar o wide receiver 1. Eu acho ainda que os Vikings podem ir atrás de um outro wide receiver, seja free agent ou via draft, e jogar o Justin Jefferson pro slot, como ele vinha jogando lá em LSU. E para ter uma noção, a projeção do Justin Jefferson antes me fugiu aqui. Antes da temporada era para ele fazer 115.4 pontos, isso segundo o Fantasy Pros. Chegando na temporada, o Justin Jefferson acabou fazendo o quê? Vamos pegar aqui a informação rapidinho. Quanto que o Justin Jefferson fez no ano de 2020? 229.2.
Ou seja, ele praticamente fez o dobro de pontos que se esperava dele durante a temporada. Isso aqui está contando a última semana também, que ele fez 16,8 pontos. Tá? Então, cara, ele começou devagar. Começou com 3,6, 5,9. Aí ele deu um estouro de 27 pontos contra os Titans. Beleza, deu aquela acalmada. Aí, quando o pessoal já estava desistindo um pouquinho deles, é um jogo só, ele fez 35,10 contra os Falcons. Depois deu mais uma acalmada. E no final da temporada, aí ele, vamos dizer assim, se estabeleceu como um wide receiver 2 no Fantasy. Com um jogo bom contra o Chicago Bears, logo em seguida contra os Cowboys 16.10, contra os Panthers 22.5, contra os Jaguars 22.8. Os playoffs dele não foi aquilo tudo, né? Foi 7.9, 14.4 e 11.5 nas rodadas 14, 15 e 16 respectivamente. Mas eu acho que ele deixou uma a gente entende que ele mostrou muita coisa interessante. Ele é um cara a ser visto aí. Eu não parei ainda para analisar aonde que valeria a pena para ele ser draftado, mas eu não duvido nada ali de ele sair numa quarta, até numa terceira rodada. Eu não duvido nada que ele acabe saindo. Eu hoje colocaria, de repente, aí pensando rápido, quarta, quinta rodada, por aí. É um lugar onde o próprio Stefon Diggs estava saindo, né? Se eu não me engano, era na quinta rodada que o Diggs saía. E olha o que ele virou, né? O Stefon Diggs foi lá para cima. Então, a barganha do ano nesse ano de 2020 no Fantasy, escolhido pelo Fantasy Futebolista e pelos seguidores, foi o Justin Jefferson, wide receiver do Minnesota Vikings. Pulando agora para outra dobradinha, né? Eu acho que foi 4. Fechando, vamos ver. O Justin Jefferson, Stefon Diggs, calor do ano, né, o Justin Herbert, e agora o waiver do ano, o James Robinson, do Jacksonville Jaguars, um completo desconhecido até antes da temporada. A gente tinha a questão do Fournette, um pouquinho antes de começar a temporada, o Fournette foi liberado pelos Jaguars, aí se falou muito em Devine Ozigbo, se falou muito... diversos jogadores, né, foi comentado, até vou puxar aqui a lista, porque o James Robinson era o último dessa lista. Ele começou a aparecer assim um pouquinho antes de começar a temporada. O Rykel Armstead e o Chris Thompson. Tanto que o Chris Thompson era uma baita sacada ali na metade para o fim, né? Mais uns 3/4 para o final do draft. O Chris Thompson era um cara interessante de se pegar pela sua questão do jogo aéreo ser parecido, vamos dizer assim, com o Fournette, ele poder utilizar as mãos, ser um receiving back. Tem a questão da idade, da questão das lesões, mas ele era uma aposta boa. O Rykel Armstead acabou não jogando. Aí o Devine Ozigbo também apareceu como uma possibilidade, também não jogou. E aí apareceu o tal do James Robinson. Quem que era James Robinson? Um completo desconhecido, até começar a temporada da NFL. Quando começou a temporada da NFL, meu Deus do céu, quem que era... Eu confesso, tá? A primeira semana que ele apareceu, eu não dei muita bola. Eu achei que era fogo de palha, que não ia se manter durante a temporada. E eu não fui com tanta sede ao pote, assim, para pegar ele. Ele fez 9,5 pontos apenas, mas jogou 70% dos snaps. Muita gente agarrou. Eu sei de ligas que pagaram uma fortuna de FAAB para ele, de FAB. Mas sendo, vamos dizer assim, outras ligas que não tem o FAB em prioridade 1, no James Robinson, ele acabou começando a se pagar na semana 2 contra a Tennessee já com 19,5 pontos, depois ele já fez 27,9 contra Miami. Ele teve uma temporada ok, tá? Running back 2 durante praticamente toda a temporada, com alguns jogos de maior destaque, mas ele era um cara que se manteve nessa situação, ajudou muitos times, ele chegou a ser segundo, quarto, se eu não me engano, por essa regularidade, tirando que em alguns jogos ele podia quebrar a banca aí, como ele fez também contra os Chargers na semana 7, onde em half PPR ele fez 29,7 pontos. Isso tudo a gente está falando de um cara que chegou a ter 25 carregadas numa só semana. É bastante para um running back, é praticamente todo o volume para ele, é como se fosse o Derrick Henry, é tudo para o cara. Então é outro cara a ser analisado no ano que vem, a gente tem que ver o que os Jaguars vão fazer. Se vão atrás do Trevor Lawrence agora, que provavelmente é essa escolha, a primeira escolha geral. Como que o ataque vai funcionar com um quarterback melhor do que quem jogou nesse ano, né? A gente teve... quem iniciou o campeonato foi o Gardner Minshew, na sequência Mike Lennon entrou, Jake Luton entrou, mas...
complicado esse ataque dos Jaguars, complicado o time dos Jaguars, né? Mereceram essa primeira colocação aí. E tem que ver se nada vai mudar nesse ataque. Eu tenho um pé atrás quanto a isso. Daqui a pouco, por uma questão de draftar um quarterback melhor, as coisas mudem, o ataque mude, se adapte e diminua um pouco a carga do James Robinson. Eu, se fosse apostar, eu diria que não aconteceria. Eu acho que o James Robinson vai continuar sendo um workhorse nessa equipe, vai continuar tendo ali no mínimo 15 carregadas por jogo, de média, e uma hora ou outra vai ter que entrar o jogo corrido, né? Tudo depende se daqui a pouco eles vão atrás de um free agent, e aí que vai tirar snaps do cara, ou vai atrás... Eu acho que seria uma burrada se os Jaguars fizessem isso, porque ele mostrou ser um bom running back, um achado no draft deles, ninguém falava desse cara e ele apareceu dessa forma. Então, waiver do ano, James Robinson, running back do Jacksonville Jaguars, tanto escolha do Fantasy Futebolista como escolha dos seguidores. Agora vamos para a grande, assim, foi o post que mais chamou atenção, né, que mais teve repercussão lá dos prêmios de temporada, que foi o bust do ano. Como sempre, né, ninguém concorda com tudo e às vezes as pessoas não param para analisar de uma forma mais profunda e aí acabam falando o que bem entendem, sei lá, achando que... Vou falar bem a real, né? O meu bust do ano foi o Christian McCaffrey. E os primeiros comentários, lesão então é bust. Não, eu sempre cliquei nessa tecla que lesão não tem como adivinhar, não tem como tu julgar alguém por lesão. Não, em nenhum momento eu estou fazendo um julgamento do Christian McCaffrey por sua lesão. Eu estou fazendo um julgamento do Christian McCaffrey por todo o contexto em que ele foi colocado. Para lembrar toda a história do Christian McCaffrey, quem draftou ele passou por isso, com certeza. E muita gente morreu abraçado nele por causa disso. Não por causa da lesão, mas por causa da boataria, por causa das notícias que saíam. Christian McCaffrey foi draftado na primeira escolha geral em praticamente 99% das ligas. Não, um pouco menos. Tinha o Barkley também, que alguns draftavam, mas era loucura. O correto era o Christian McCaffrey, sempre falei isso. Na primeira semana ele já foi muito bem, com 27 pontos contra o Las Vegas Raiders. Na segunda ele estava vindo bem, 22.8, e aí teve a lesão. Ele perdeu semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, semana 8. Voltou na semana 9 contra o Kansas City Chiefs, voltou muito bem. Lembrando que nesse meio tempo Mike Davis assumiu muito bem a posição, principalmente nessa primeira saída do Christian McCaffrey. E depois ele não jogou mais por toda a temporada. Agora, se eu fosse pegar aqui um histórico de notícias sobre atualizações da lesão do Christian McCaffrey, sobre tudo aquilo que esperava, pelas notícias ele teria jogado aqui em 70% dos jogos. Porque primeiro, não, é uma lesão pequena, ele vai voltar em 2, 3 jogos, tá, um mês, uma coisa assim, 4 jogos. Não voltou. Voltou só na semana 9. Então ele perdeu aí 6 semanas. Voltou na 7ª semana depois da sua lesão. E aí depois disso, não, é uma lesão, eu não lembro o que foi pescoço, foi ombro, algo assim. Não, uma semaninha ele tá de volta. Na semana seguinte, não, mais uma semaninha ele tá de volta. Na semana seguinte, ele pode estar de volta contra os Vikings, mas na semana 12 na semana 13 eles têm folga, então provavelmente ele vai voltar depois da folga, pegando a semana 14, 15, 16 dos playoffs. O que a maioria do pessoal fez? Tá certo que nesse ponto, daqui a pouco a tua liga já estava fechada para trocas e você estava torcendo para que ele voltasse nos playoffs. O que aconteceu? Ele não voltou. Ele simplesmente não voltou mais. E por que eu coloco como bust do ano? Justamente, ele fez uma alta pontuação em todos os jogos que ele estava. Perfeito, concordo, 100%. Ele foi sensacional quando ele jogou. Porém, os boatos, as notícias e tudo mais que davam a crer que ele voltaria, eu posso dizer por experiência própria. Eu tive liga que eu morri abraçado nele. Outras que eu não morri abraçado, porque eu tinha outras opções e não inclusive fui atrás de Mike Davis e troca e tal. E eu fiz meu papel como um head coach do Fantasy, vamos dizer assim. Mas, em ligas redraft, pode ter acontecido de gente ter trocado lá no início, mas tu ficava sempre naquela. Eu lembro que toda semana eu venci todos os jogos em que Christian McCaffrey jogou, pra ter uma noção. Na liga do... Qual liga? A liga do Fantasy Solidário. Foi a liga que eu draftei ele, na primeira escolha.
E mesmo com o Travis Kelce no time, tá? Eu tinha Kenny Golladay também, que eu me ferrei por causa disso. Mas eu morri abraçado com ele, porque na minha cabeça era assim, se eu fizer uma troca envolvendo o Christian McCaffrey e ele volta na próxima semana, eu vou ter perdido a troca, porque ele vai me detonar. Não vai ter adiantado nada fazer uma troca e perder lá nos playoffs. Aí depois a mesma coisa, chegando no final ali, eu preciso ganhar os jogos agora. Eu tô perdendo tudo sem o McCaffrey, sem o Golladay. Ele é a minha chance de dar a volta por cima. Se eu mandar ele agora por um... Isso que o preço dele foi diminuindo, né? Lá no início era 1, ele foi caindo. Mesmo se eu fizer um pacotão, eu posso até me classificar para os playoffs, mas eu vou acabar pegando o cara que comprou ele e eu vou perder se ele estiver jogando. Então ficou sempre nessa. Não, vai dar, ele vai voltar, e se ele voltar eu consigo voltar a vencer. E por esse motivo em especial, ele é o bust do ano. Porque se esperava dele, as pessoas tinham medo de vender ele para não perder lá na frente para ele, e as notícias que vinham deram a entender que ele voltaria. E ele não voltar acabou prejudicando muitas equipes. Já conversei com outras pessoas que também draftaram o Christian McCaffrey, que também tiveram a honra de ter a primeira escolha geral em uma liga de redraft, e todo mundo que pegou o Christian McCaffrey disse a mesma coisa. Morreram abraçados nele porque não era aquela coisa, tu ia se desfazer do cara e se ele voltasse na semana seguinte. E as notícias eram sempre assim, no início foi um pouco mais, né, 2, 3, 4 semanas, uma coisa assim. Mas depois era sempre, não, na próxima semana ele vai voltar. O cara tá otimista que ele vai voltar a jogar. Foi visto no campo, ele treinou, e assim, essas coisas acabaram comprometendo a temporada do Christian McCaffrey, e por isso, por essa expectativa criada sobre ele, eu acho que ele foi o bust do ano. Até, só para complementar, para não me alongar muito, que eu queria deixar um tempinho a mais justamente para o Christian McCaffrey, até para dar um retorno, que eu falei pro pessoal, vou explicar lá no podcast, então espero que quem comentou esteja ouvindo aqui, tá? Inclusive acho que eu respondi elegantemente a resposta ali no Instagram, de ouvir o podcast para entender a explicação, e isso não tem nada a ver com a lesão dele, tem a ver com como foi desenrolado a situação da lesão, por tudo o que aconteceu, e não porque ele se lesionou e ficou fora, porque se fosse por lesão, era muito fácil chegar aqui e dizer que o bust do ano foi o Saquon Barkley, porque ele foi a escolha no geral, tá? Em média ele era o terceiro a sair nas ligas, a escolha 3 geral, e ele acabou jogando 2 semanas. Na primeira semana ele foi um bust, 9.6 contra os Steelers. Na segunda semana ele já se machucou no início do jogo, fez 2.8 pontos e não voltou mais. Seria muito fácil chegar aqui, não. A bust foi o Saquon Barkley, porque ele foi a terceira escolha geral e foi um dos piores, foi o pior em relação à sua pontuação, o pior em relação à sua colocação no draft, ao seu valor pago, foi o que menos te devolveu em pontuação. Muito fácil falar isso aqui. Até o Saquon Barkley até tem essa questão, né, que toda vez que ele jogava muito bem. E isso te ficava com a mão fechada para não abrir e liberar ele para um outro time e depois sofrer lá na frente por ter liberado. Eu acho que basicamente era isso, tá? Outros jogadores que poderiam estar nesse grupo, eu acho que o Ezekiel Elliott é um cara que poderia estar aqui nessa discussão sobre bust. Eu acho que ele teve um início de temporada muito bom, por causa disso eu não colocaria ele no bust, mas a situação dele é muito parecida com o do McCaffrey, entre aspas. A lesão do Dak Prescott tirou ele de um patamar em que ele estava estabelecido, ele começou voando a temporada. A lesão do Dak Prescott poderia ter sido uma forma de alavancar sua pontuação, porque tu ia ter que correr mais com o jogo, porém, por não entrar mais o jogo aéreo, o jogo terrestre também não entrou. E aí ele começou a cair de produção, e ele era outro cara daqueles. Eu draftei na segunda geral, na terceira, na quarta geral. Como é que eu vou colocar esse cara no banco? Eu não consigo colocar ele no banco. Ele foi bem, foi mal uma semana, foi mal 2. Teve uma que mais ou menos ele foi bem, e aí tu continuava usando ele. E isso gera uma situação que ele pode ser considerado o bust do ano. Outro jogador, inclusive, que daí foi a votação da galera, que eu postei hoje à tarde, quarta-feira, 17 de fevereiro, porque de alguma forma sumiu a minha arte, não sei se eu não salvei, se eu fiz e não salvei, alguma coisa aconteceu, sumiu a arte, tive que adiantar os first rounders, né? E aí joguei agora para essa semana aqui a finalização dos prêmios de temporada, acabou colando junto com o dia da gravação do podcast. O Michael Thomas é um cara muito
que cresceu bastante na situação de bust do ano, que também foi um cara que foi o primeiro wide receiver que teve uma temporada do ano passado sensacional, se esperava muito dele, veio lesão também, se fosse por essa situação, também é outro cara que veio lesão, mas dele não se falava muito no seu retorno, se esperava, mas não era tão assim na cara como o Christian McCaffrey, tão uma ânsia de que ele voltaria. Ele foi e tal, depois deu toda aquela confusão dele com o colega dele, com o Chauncey Gardner-Johnson, nos treinos, ficou fora mais um jogo, e ele quando voltou, ele voltou muito mal. Ele não deu um retorno que se esperava, mesmo tendo jogos. Por isso eu acho que também é um cara que super poderia ser o bust do ano aqui. Concordo muito com a decisão da galera. Mas para mim essa situação do Christian McCaffrey ela foi um pouco superior. E não por Christian McCaffrey, pela situação criada em torno dele. E o Michael Thomas, por exemplo, é um cara que no meio da temporada eu tentei trocar ele várias vezes. E acabou que ou o preço era muito baixo, ninguém queria pagar, claro, né? E aí tu caía naquela, será que vale a pena manter e daqui a pouco o cara estoura? Mas é um cara que eu tentei. O Christian McCaffrey, por exemplo, se eu tentei uma ou outra vez assim, mas era tentando sugar ao máximo do cara pra mim não perder pra ele lá na frente, se caso ele voltasse. Então, essa é a explicação. Peço a você que se você concorda, discorda, comenta lá no post do Bust do ano, só correr lá no feed, lá dar uma roladinha para baixo, ele tá logo ali embaixo, o Bust do ano, Christian McCaffrey, foto dele bem grandona, lá naquela arte bonitinha que foi feita. Comenta lá se tu concorda, não concorda, enfim. É bom, a discussão ela sempre é válida, e como agora eu já dei a minha explicação, eu quero saber o que vocês estão achando dessa explicação, se foi válida, se não foi válida. E lembrando, né, que sempre que você quiser dar o seu feedback, seja ele positivo ou negativo, pode me mandar até por direct, bem de boa, sobre o áudio, sobre o conteúdo, sobre o que for. Dica de conteúdo, o pessoal já me deu algumas dicas aí para essa off-season. Tenho que mais ou menos planejar para ficar uma coisa interessante. Então, a gente vai ter conteúdo, independente de qualquer coisa, vou dar um jeito de ter um conteúdo. Provavelmente semana que vem vai ser um podcast sobre os first rounders, um pouquinho do que cada um fez na temporada regular, nos playoffs, baseado naqueles posts que eu estou fazendo lá no Instagram. Falar um pouquinho mais de cada jogador, mais detalhadamente. Falo um pouco dos posts também, mas para trazer aqui também em áudio, para quem não gosta de ficar lá lendo e tal, às vezes texto mais comprido e tudo mais. Então, semana que vem, First Rounders, depois eu vou ainda ter que produzir. Vou ver o que vai aparecer nessa off-season. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um bom restinho de semana aí a todos, um bom final de semana e até a próxima semana. Um abraço.